Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha aqui das galerias, trabalhadores em luta, toda a nossa solidariedade à luta de vocês. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos solidários e acompanhando a luta de vocês. Então, eu queria desejar a todos, os servidores do IPSENG, pessoal do Sindifisco, pessoal do Sinfaz também parece que está aqui, a todos vocês, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Também quero cumprimentar o pessoal que acompanha a gente aqui das galerias, prefeitos, vereadores, a Flávia, o pessoal todo, prefeito Lúcio, seja bem-vindo, prefeito Lúcio de Serrania, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu me inscrevi para falar um pouco da emoção que tomou conta desta casa aqui ontem. Vocês que estão aqui nas galerias, vocês que nos assistem pela TV Assembleia ou que nos ouvem pela Rádio Assembleia, ontem esta casa estava uma alegria só. Nós concedemos ao presidente Lula, nosso eterno presidente Lula, ex-presidente Lula, mas eterno presidente Lula, o título de cidadão honorário de Minas Gerais. O presidente recebeu das mãos do presidente aqui da casa, do deputado Diniz Pinheiro, e das mãos do nosso companheiro, o deputado Rogério Correia, que foi o autor da indicação para que o presidente Lula recebesse o título de cidadão mineiro. E foi realmente uma alegria muito forte ver o presidente Lula aqui, ocupando essa mesma tribuna, falando desse mesmo microfone que eu estou falando, o presidente Lula falar da sua emoção de se tornar um mineiro, ser reconhecido pelos mineiros, ser reconhecido por Minas Gerais como um cidadão das Minas Gerais. E foi emocionante acompanhar o discurso do presidente, porque ele contou a trajetória dele de vida, desde quando saiu do sertão nordestino, o sofrimento que todo mundo, que todos os brasileiros sabem e conhecem, mas também a sua trajetória de luta em Minas Gerais. Ele contou que a primeira vez que ele esteve em Minas Gerais foi para acompanhar uma greve dos pedreiros, assim chamada a greve dos pedreiros. E vocês que são lutadores, que são servidores em luta, imaginem, na década de 70, sobre a ditadura militar, uma greve que começou de forma espontânea. Não havia, o sindicato da categoria, na época, era contra. Os militares eram contra. E os trabalhadores da construção civil começaram uma luta fantástica, que tomou conta de toda a capital e tomou conta do Brasil. O Lula foi chamado pelos trabalhadores, essa greve, companheiros e companheiras, ficou conhecida como a greve dos pedreiros. O Lula foi chamado para ajudar nessa luta. Inclusive, um pedreiro, um trabalhador que estava em greve, foi morto pelas forças da repressão. E a luta foi tão forte, a luta foi tão bem feita, apesar do sindicato, apesar das forças de repressão, que os tribunais tiveram que reconhecer a greve como legal, pela força que os trabalhadores tiveram naquela época. E os dias parados não foram descontados e eles receberam. Eu também fui sindicalista, eu fui presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Belo Horizonte, fui diretor do Sindicato dos Bancários, também participei da luta contra a ditadura, mas nós que estamos hoje na luta, devemos muito aos trabalhadores que arriscaram a vida, arriscaram tudo contra uma repressão que era violentíssima, que era cruel, brutal e não tinha a menor piedade. Esses trabalhadores de Minas, junto com os trabalhadores do ABC, junto com os professores,
junto, né, deputado Rogério Corrêa? Daqui a pouco vou conceder uma parte a Vossa Excelência, para que possa falar da emoção também da gente ter recebido aqui ontem o nosso querido companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu estava dizendo que aquela greve, a greve dos pedreiros, assim conhecida, os professores em luta em Minas Gerais, os metalúrgicos em luta em São Paulo e em Minas Gerais, é que chegaram à conclusão que não bastava a luta sindical, era preciso ir para a política. E aí nasceu a necessidade de construir o Partido dos Trabalhadores. Ontem nós comemoramos 33 anos do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. E depois que a gente saiu daqui, no plenário da Assembleia, todo mundo muito emocionado, nós fomos para o Minas Centro e lá nós recebemos a primeira mulher presidente do Brasil, recebemos a Dilma, que também falou muito emocionada sobre tudo, né? Sobre a luta, sobre o preconceito que ela já teve que enfrentar. Imaginem, aquela mineirinha de 21 anos que foi espancada, nua, que foi torturada e não entregou os seus companheiros. Essa mulher hoje é presidente do nosso país, está fazendo um governo histórico, um governo que vai avançar ainda mais. Agora mesmo estávamos em Ribeirão das Neves entregando centenas de apartamentos, 1.600 apartamentos para trabalhadores que ganham salário mínimo. Ontem ainda o presidente Rogério dizia o seguinte, que ele queria construir casas para quem ganha pouco no Brasil, salário mínimo ou menos. E aí ele precisava de ideias. Aí perguntou para a presidenta Dilma, como fazer? E a presidenta Dilma disse o seguinte, olha, para construir casa de qualidade para o povo brasileiro que ganha um salário mínimo ou menos, só subsidiado. E o presidente Lula teve a coragem política de colocar recurso público para poder subsidiar a moradia dos trabalhadores. Já construímos, estou vendo aqui o Dutra também de Serraninho, um grande abraço, já construímos mais de 1 milhão de moradias e vamos construir muito mais ainda. Rogério, gostaria também de ouvi-lo, porque você foi o autor desse momento memorável. Ver o presidente Lula entrando aqui na Assembleia ontem e aqui poder falar dessa tribuna para o Estado inteiro, realmente foi inesquecível, jamais esqueceremos. Olha, eu mesmo fui prefeito na cidade de Alfenas, tem diversos prefeitos aqui, né? Os nossos companheiros estão aqui também, obrigado pela presença. E, Rogério, tive a oportunidade de construir mais de 2.000 casas, entre construção e reformas, de moradias em Alfenas, no governo Lula, como prefeito. E hoje eu posso dizer que se o prefeito quiser, se o prefeito tiver vontade política, ele resolve o problema da moradia na cidade. Que a presidenta anunciou no início desse ano, quando ela recepcionou os prefeitos em Brasília, os novos prefeitos, que o projeto é construir mais 1.400.000 moradias no Brasil, deputado Elismar Prado. Então, com certeza, é um momento de transformação. E ontem também nós pudemos ouvir, deputado, o ministro Aloysio Mercadante, falando sobre os avanços na educação, falando sobre a inclusão, sobre o Enem, sobre diversas alternativas que o governo federal criou. E também ontem, para completar a nossa emoção também, só para, voltando aqui na visita do presidente Lula aqui ontem, nós entregamos para ele, no final do nosso ato, as camisas dos times aqui da capital. Camisa do América, a camiseta do Atlético Mineiro, e eu entreguei, junto com o Raposão, a camiseta do Cruzeiro, que é o time do coração do presidente Lula. Ele disse que gosta muito do Atlético, que gosta muito do América, mas que ele aprendeu a gostar muito do Cruzeiro na época de Tostão, de Seu Lopes, naquele time fantástico da década de 60. E como o presidente Lula tem o coração azul estrelado, eu tive a oportunidade, então, também de entregar a ele, mas ele recebeu com extremo carinho a camisa do América, do Atlético e de Minas Gerais. O presidente foi muito enfático em dizer da emoção dele
de se transformar em cidadão mineiro. Ele já se sentia um mineiro de corpo e alma, todas as vezes que ele veio em Minas Gerais, tanto para pedir o voto dos mineiros, quanto para participar das lutas ou das caravanas. Não tem uma região no estado onde o presidente não tenha ido. Por exemplo, na região sul de Minas, na minha região, o Lago de Furnas, na época do apagão, em 2001, o Lula ainda não era presidente, a eleição foi em 2002, eu mesmo, nós organizamos, o ex-prefeito Luizinho, o Valdeci Pereira, a Caravana das Águas. O presidente Lula percorreu em 5 dias 15 cidades na região do Lago de Furnas, entre as quais a Serrania, que o prefeito Lúcio está aqui, foi muito bem recebido lá em Serrania. Então o presidente Lula esteve no Vale de Jequitinhonha, no norte do estado, na Zona da Mata, o presidente Lula esteve também no Triângulo Mineiro. Então ele conhece como poucos mineiros, a realidade e a vida do povo de Minas Gerais. Então eu quero, concluindo as minhas palavras, dizer que ontem foi realmente um dia histórico para esta casa, um dia de extrema alegria para nós, e tenho certeza, senhor presidente, senhores deputados, aproveitar e agradecer a todos que aprovaram por unanimidade a concessão do título ao Lula. Tenho certeza, uma alegria inesquecível para o presidente Lula também. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.